Fala pessoal, de volta aqui com mais uma aula importante em termos revisionais do nosso módulo 12 na frente 4 da apostila de matemática. Jogo rápido para as relações métricas nos triângulos retângulos, né? O título está de forma clara. A gente vai trabalhar com medidas e as relações entre essas medidas no triângulo retângulo, especificamente falando, né? Esse triângulo da figura é um triângulo retângulo ABC reto em A. Dessa forma, o lado BC representa a hipotenusa, AB e AC representam os catetos, que por conta da nossa aula eu vou diferenciar como cateto 1 e cateto 2, certo? Alguns outros elementos são importantes. A altura relativa à hipotenusa, aliás, todo triângulo tem 3 alturas, e no caso do triângulo retângulo, os catetos funcionam como alturas também, né, pessoal, já que são perpendiculares. No caso, a altura principal é a altura relativa à hipotenusa é o maior lado. Definida a altura relativa à hipotenusa, você divide a hipotenusa em 2 pedaços. A projeção menor é do cateto menor, a projeção maior é do cateto maior, certo? Então, cateto 1 sobre a hipotenusa gera a projeção 1, como se fosse sua sombra em cima da hipotenusa. Cateto 2 gera a sua projeção sobre a hipotenusa. Projeção 2, como se fosse a sombra do cateto 2. Então, a gente tem aí, ó, hipotenusa, catetos, projeções e altura relativa à hipotenusa. São essas medidas e as relações métricas entre elas que a gente vai lembrar a partir de agora. Também é um conteúdo que vocês têm o primeiro contato lá no 9º ano. O ano passado, o 2º ano, vocês também tiveram um contato um pouco mais detalhado sobre isso, porque todas essas relações que vocês estão vendo aí, elas se originam do Teorema de Tales, porque na figura você encontra aí o triângulo maior e os 2 menores, e os 3 são semelhantes entre si, então nas razões de semelhança você vai conseguir definir essas relações métricas, né? Principalmente essas daqui para baixo, porque essa primeira, a principal, Teorema de Pitágoras, que a gente viu na aula do vídeo no vídeo da aula passada, ok? Então vamos lá, eu dou a dica, na apostila de vocês tem tudo isso aí também, tal, até de forma mais detalhada, mas eu prefiro que vocês, ao invés de chamar, de dar letras para representar as medidas, por exemplo, lá está com a hipotenusa medindo Azinho, A minúsculo, a altura é H, a projeção 1 aqui, se eu não me engano, está M, a projeção 2 está N, eu prefiro que vocês deem nome para ficar uma coisa mais direta para você poder lembrar. Uma informação importante, uma relação métrica importante é que a hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro, né? Outra importante é que o quadrado de um cateto é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Aí se você eleva o quadrado do cateto 1, você vai usar a projeção 1. Se você eleva o quadrado do cateto 2, você vai usar a projeção 2. E por fim, a altura relativa à hipotenusa, que no meu caso aqui eu coloquei H, deixa eu só corrigir aqui. É melhor realmente chamar de altura, né, para a gente não esquecer. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Lembrando que a soma das projeções também pode te dar a medida da hipotenusa, só que isso não é considerado uma relação métrica. É só do você olhar, você já vai indicar isso. Então, Teorema de Pitágoras, relação entre hipotenusa, altura e catetos. Catetos, projeções e hipotenusa, altura e projeções. Bora colocar isso nos exercícios. Primeira questão, as medidas dos catetos de um triângulo retângulo são 6 e 8. E aí, galera, vamos lembrar do triângulo 3, 4, 5, porque se os catetos são 3, 4, a hipotenusa é 5. Agora, se os catetos são o dobro, 6 e 8, a hipotenusa também será o dobro, e o dobro de 5 é 10. Né? Então, eu já tenho certeza que a hipotenusa vale 10. Se eu quiser aplicar o Teorema de Pitágoras, também pode. E eu quero saber a projeção do menor cateto. A projeção do menor cateto é a projeção do cateto que mede 6. Opcional, desenhar o triângulo para a gente poder perceber. A hipotenusa sendo BC no desenho, pessoal, aqui na resolução fez a opção por Teorema de Pitágoras para descobrir o valor da hipotenusa. Não tem problema, obviamente o Teorema de Pitágoras é muito válido. O quadrado de um cateto mais o quadrado do outro é igual ao quadrado da hipotenusa. Você vai achar que a hipotenusa é 10, mas repito que poderia ser baseado no triângulo 3, 4, 5. Dessa forma, você tem o cateto menor, você quer descobrir a menor projeção e você já tem o valor da hipotenusa. Usando aquela relação que fala que o quadrado de um cateto
é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, você pode descobrir esse valor. Aqui está usando letra, mas lá no nosso caso seria cateto 1 ao quadrado é igual à projeção 1 vezes hipotenusa. O cateto ao quadrado dá 36, a hipotenusa é 10, para ser dividindo 3,6, letra D. Número 2 é o tipo de exercício que a gente vai resolver só por teorema de Pitágoras. Dá uma olhada. Ó. Na figura, o triângulo ABC é isósceles, BC é a base, que aí seria o lado diferente. A altura relativa ao lado AC beleza, a altura relativa ao lado AC. Se AC mede 3, então ó, AC mede 3. E CE mede 1, se o CE mede 1, então AE mede 2. E como o triângulo é isósceles, AB também vai medir 3. Então, a medida do segmento BC, eu quero saber essa medida X aqui. E aí, como BE é a altura, o ângulo que forma aqui é 90 graus. Então, do triângulo grande ABC, eu formo 2 triângulos retângulos. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABE, onde AB é a hipotenusa, eu faço que 3 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o outro cateto y ao quadrado. Achei o valor de y, raiz de 5. Então, aqui vale raiz de 5, que está belezinha para eu poder achar o lado BC, que seria a base do triângulo isósceles. Só que no meu caso agora, considerando o triângulo BEC, ele é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado, já montado aqui. Y ao quadrado vale 5, somando ali dá 6, passou a raiz, então BC mede raiz de 6, letra D. Número 3, dois pontos materiais A e B deslocam-se com velocidades constantes sobre uma circunferência de raio raiz de 8, partindo de um mesmo ponto O. Eles vão partir desse ponto aqui. Se o ponto A se desloca no sentido horário, olha aqui o ponto A vai deslocar no sentido horário. E o ponto A se desloca no sentido horário com o triplo da velocidade de B, que se desloca no sentido anti-horário, o sentido anti-horário do B aqui, ó. E detalhe, gente, importante, isso já está um desenho pronto aí, mas é o seguinte, como o A tem o triplo da velocidade, ao mesmo tempo ele vai girar o triplo do B também, né? Então, se você pegar, ó, se o B gira x e o A gira 3x, o 3x do A e o x do B tem que dar 360 graus. Aí você acha esse x valendo 90, enquanto o A vai girar 270. Aí eles vão se encontrar no ponto E de novo aqui, ó, com o A girando o triplo de B, porque a velocidade é o triplo, tá vendo? Então, o comprimento da corda que liga o ponto de partida ao ponto do primeiro encontro, que é o ponto E. Aí, nesse caso, ó, lembrando, o A vai girar 3 vezes mais rápido, então, na hora que ele encontrar, ele gira um ângulo 3 vezes maior do que o do B. Só que o ângulo que o A gira mais o do B girando tem que dar 360. Então, o A gira 270 e o B gira 90. Então, se ele gira 90, forma um triângulo retângulo aqui, ó, cujos lados são os catetos, desculpa, são os próprios raios da circunferência. No caso, eu formo um teorema de Pitágoras aqui para descobrir o tamanho da corda que liga o ponto de partida ao ponto do primeiro encontro, que vai ser nossa hipotenusa. Então, esse OE elevado ao quadrado é igual o EC ao quadrado mais o CO ao quadrado. E aí, raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, você corta as raízes, vai dar 8 mais 8, 16. A raiz quadrada de 16 é 4, então 4 metros, a resposta é a letra D. Número 4, galera, queremos desenhar no interior de um retângulo ABCD um losango AICJ com vértices I sobre os lados AB do retângulo e vértice J sobre o lado CD. Tá aí a figura, ó. Retângulo ABCD. Lembrando que um losango tem os 4 lados congruentes, aí eu tenho que achar uma medida para o lado aqui, ó, com o J pertencendo ao CD e I pertencendo ao AB. Aí, se aqui mede X, aqui também vai medir X, X e X. O losango tem os 4 lados congruentes. Se as medidas dos lados do retângulo são 25 e 15, então, quer dizer, se AB mede 25 e aqui eu chamei de X, então aqui vai ser 25 menos X. Se o lado BC mede 15, eu já posso colocar o valor dele aqui. Então, qual que é a medida do lado do losango? Se você desenhou desse jeito,
Ficou certinho o triângulo retângulo do lado de cá. E como que eu sei que é retângulo? Porque a figura ABCD, como diz o exercício, é um retângulo, então o ângulo B aqui é um ângulo reto. Você forma um triângulo retângulo aqui, IBC, onde IC é a nossa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, teorema de Pitágoras. Só toma cuidado, porque aí está meio direto. Na hora de desenvolver esse parêntese aqui vai ser um produto notável, tá? Aí você vai cortar o x ao quadrado, no isolamento, x vai dar 17, a resposta é a letra C. Mas o mais importante dessa questão, teorema de Pitágoras você enxerga e depois você desenvolve normalmente, era fazer essa montagem que foi interessante. Número 5, para a gente finalizar, na figura abaixo, os quadrados ABCD e EFGH, são quadrados, olha só, tem ambos lado medindo A e centro O. O centro de um quadrado é onde as suas diagonais se encontram, beleza? Se é P vale 1, então qual que é o valor do A? Primeira coisa, ó, presta bem atenção, que a gente tem que levar em consideração. De E até G é a própria diagonal do quadrado. Lembra que diagonal do quadrado é lado raiz de 2? Se o lado mede A, então a diagonal EG vai valer lado raiz de 2, A raiz de 2. E de E até O, como é o centro, o O é o centro do quadrado, de E até O é a metade de E até G. Corrigindo aqui, porque aqui é EG. Então, de E até O é a metade do EG. Outra coisa, de E até P mais de P até O vai dar de E até O. Escrevi aqui. Além disso, de P até O é a própria metade do lado do quadrado, A sobre 2. Então, EP medindo 1 e PO medindo a metade do quadrado e o EO medindo a metade da diagonal, eu montei uma equação só com A. Ó. Vale tirar o mínimo múltiplo comum para ficar 2 mais A igual a raiz de 2. Isola o A que você quer achar, coloca o A em evidência. Esse parêntese inteiro vai passar dividindo, vai ficar 2 sobre raiz de 2 menos 1, que é a resposta da letra E. Finalizamos mais uma, galera. Falou, até mais.